O PT não se conforma que oposicionistas façam oposição. No fim das contas, isso é ódio à democracia. Ou, ainda não temos de imitar o modelito do anão tarado. No seu esforço para tentar impedir a criação de uma CPI da Petrobras ou qualquer investigação que fuja ao estrito controle oficial, o governo não tem se poupado, e nos poupado, do ridículo. Quem deu a largada foi o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, com a entrevista coletiva que concedeu na terça-feira. Segundo o Preclaro, o pedido de investigação encaminhado por um grupo de senadores ao Procurador-Geral da República não se justifica porque não haveria fato novo, além das denúncias publicadas pela imprensa. Ora, e quem disse que elas já não são bastante? Mas, Cardoso afirma que se trata de uma ação de caráter político-eleitoral, acusação repetida pela agora apenas senadora Gleisi Hoffmann, PT-PR, que era ministra da Casa Civil até o outro dia. O que os petistas querem dizer com isso? Então o PT, quando era oposição, nunca se esforçou para criar uma CPI em ano eleitoral. Então o PT não se esforça para criar comissões de inquérito nos estados e nas cidades em que é oposição. Ora, até o quase sempre contido Paulo Bernardo, ministro das Comunicações e marido de Gleisi, resolveu dar a sua contribuição à obviedade vertida em bobagem. Segundo ele, a CPI é do interesse da oposição. Ora, não me diga, ministro. Em todo mundo democrático, comissões de inquérito do Poder Legislativo são justamente isto: instrumentos de que dispõe a oposição para investigar atos do Executivo. O PT é um partido curioso, acha que é normal que governistas defendam o governo, mas consideram absurdo que os oposicionistas o critiquem. Como costumo lembrar, governos existem em todos os países do mundo, também nas piores tiranias. Vejam agora o caso da Coreia do Norte. Kim Jong-un, aquele anãozinho tarado, decidiu que todos os homens do país devem ter o cabelo cortado como o seu, raspar as laterais da cabeça e deixar aquele tufo ridículo no topo. O que faz de um país uma democracia é justamente haver oposição, ministra Gleisi. É a gente não ser obrigado a seguir o que o mestre mandar. Dilma afirmou que o Conselho da Petrobras tomou uma decisão com base num relatório omisso. Graça Foster decidiu criar uma comissão interna na Petrobras para investigar a lambança de Pasadena. O Tribunal de Contas da União investiga a compra. Porque o Congresso, como disse Eduardo Campos, haveria de ficar de joelhos. O que pretendem os ministros José Eduardo Cardoso, Gleisi Hoffmann e Paulo Bernardo? Que o parlamento se abstenha de cumprir o seu papel só porque é ano eleitoral. Digamos, por hipótese, e isto ainda não está dado, que uma CPI possa ser positiva para as oposições. Estas deveriam, então, se abster de pedi-la, mesmo diante dos descalabros, com medo de eventuais benefícios. Essa trinca deveria citar um só regime democrático em que as oposições, afinal, não transformem os erros do governo em uma questão política. A situação, aliás, é mais grave do que parece. Eu reitero que a entrevista de Graça Foster, presidente da Petrobras, ao Globo é nitroglicerina pura. Além de ela própria denunciar a existência de um comitê secreto na bagunça de Pasadena, deixou claro que os mecanismos para a Petrobras se precaver de outras lambanças são tênues, a rigor, inexistentes. De resto, por que tanto medo de uma CPI da Petrobras? Se Dilma diz que foi enganada. Se Graça Foster diz que foi enganada, por que o parlamento deve ficar longe da investigação? Vejam o caso do senhor José Sérgio Gabrielli. Indagado pela imprensa sobre o tal comitê secreto, ele diz que não se pronuncia sobre o assunto. Como não? É sua sucessora na Petrobras, petista como ele, quem denuncia o bunker. A empresa é de economia mista e deve satisfação a seus acionistas. O Congresso é parte da representação de que dispõe o povo brasileiro e tem o poder para fazer o senhor Gabrielli falar o que sabe, ou, então, para que faça suas confissões por intermédio do silêncio. De resto, uma sugestão a Gleisi: é melhor redescobrir o tom e a entonação de uma parlamentar. A senadora ainda está com aquela altivez, que anseia passar por sabedoria, de quando era ministra da Casa Civil, sempre à beira de um pito.
A gente já sabe, senadora, que isso não funciona. Pode até despertar certo interesse por algum tempo, mas, depois, cai no ridículo. Especialmente quando nos damos conta do que estava, e deve estar, em curso na Petrobras. O PT não se conforma que oposicionistas façam oposição. No fim das contas, é ódio à democracia. Enquanto isto aqui não for a Coreia do Norte, não precisaremos cortar o cabelo à moda do anãozinho tarado. Por Reinaldo Azevedo.